Oi, pessoal. Hoje vamos comentar a afirmação que o Matisse fez. Ele escreveu nesse livro dele aqui, que é o Escritos e Reflexões sobre a Arte. Ele diz o seguinte, lá na página 115, essa é uma edição mais antiga dele, portuguesa, tem uma edição nova, não sei se a página é a mesma. Mas ele diz o seguinte: as artes têm um desenvolvimento que resulta não só do indivíduo, mas também de toda uma força adquirida, a civilização que nos precede. Não se pode fazer uma coisa qualquer. Um artista dotado não pode fazer uma coisa qualquer. Se só empregar os seus dons, não existirá. Nós não somos donos da nossa produção. Ela é-nos imposta. Ou seja, ele falou que o desenvolvimento da arte não é uma coisa individual, não é só do indivíduo que está trabalhando, a força adquirida é da civilização que nos precede, ou seja, ele está exaltando a presença e a importância da tradição. E também fala que um artista não pode fazer qualquer coisa, mesmo se ele é muito talentoso, vamos dizer assim, né? Se ele só empregar os seus dons pessoais, ele não vai existir. Então ele diz no final, não somos donos da nossa produção, ela é-nos imposta. Ou seja, o que ele quer dizer com isso também? Em primeiro lugar, ele falou que a coisa não é individual, ficou bem claro. E que a tradição vem por trás, como uma catapulta, empurrando o artista para frente, impondo condições. Né? Em todo momento histórico, há um desdobramento daquilo que veio antes. Você nada essa criação no vazio, como fosse um meteoro caindo do céu, aconteceu assim uma explosão assim do nada. Isso não existe, isso nunca aconteceu. Então esse conceito de originalidade é um conceito falso. A gente pode comentar isso outra hora, mas em princípio vamos comentar isso que o Matisse falou aqui, que nós não somos donos da nossa produção e que ela é-nos imposta. Então, por exemplo, se um quadro, por isso quer dizer que um quadro, mesmo com assinatura, ele é um quadro anônimo. Por que serve aqui assinatura? Afinal de contas, tudo que está no quadro foi colocado pelo artista ali, e tudo que nós fazemos não tem a nossa marca. Então por que o quadro não é nosso, né? O quadro tem ele dispensa assinatura, porque na verdade sem assinatura o quadro continua sendo o que ele é. A assinatura no fundo é um gesto puramente social, só para identificar o autor do quadro, vai vender, coisa parecida, para alguma organização. Mas um quadro sem assinatura é o mesmo quadro, né? Agora, por outro lado, vamos pensar no seguinte: nem tudo, ou quase, ou muito pouca coisa do quadro é fruto da intenção voluntária do artista. Nem tudo foi fruto da sua vontade pessoal. O que acontece é que a arte nunca foi uma forma de autoexpressão egocêntrica. Nunca existiu isso. E qual o papel do artista na criação? Quando se fala que o cara é criador, esse criador quer dizer o quê? As pessoas imaginam que ele tira isso da alma dele, coisa parecida, né? Uma coisa pessoal. Tá? Então, quando você tem uma intenção muito objetiva de levar para o quadro, essa intenção acaba se transformando o quadro em um objeto de comunicação. Então, se você quer passar uma mensagem, você simplesmente faz um cartaz, poxa. E se você quer usar o teu quadro para entrar na área do artista gráfico e tomar o lugar dele como cartazista, você vai fazer um papel ridículo, que uma obra assim não serve para porcaria nenhuma. Agora, o cartaz não, tem uma função. Você então que se instrumentalize para ser um cartazista, para ser um artista gráfico. Agora, se você é pintor, isso não significa que você vai ser um artista gráfico. Pode até ser, e vice-versa. Mas só que não vamos confundir os dois campos. Tá? Então você não tem que ter intenção. Então o artista tem que ter o quê? Ele tem que estar ausente. Ele tem que existir como testemunha e não como agente da produção. Tá? Ele não trabalha, a arte não é produzida como o pedreiro que faz uma parede. Ele monta tijolo sobre tijolo e a parede vai surgindo. Antes dele fazer a parede, antes de ele começar a colocar os tijolos, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele sabia que aquele processo ali resultaria na parede. Ela já estava dada. Agora, um quadro não está dado por antecedência. Então, o processo não é linear na arte. Ele não é. O quadro se constrói e é concebido simultaneamente.
Ele não, é um processo, não é um processo que vai acontecendo A, B, C, D, F e pronto, acabou, fechou. Não, a coisa não tem lógica. Essa lógica, pelo menos, que a gente conhece, linear, né? Não é um percurso assim de natureza linear. Então o artista, ele é um espectador da sua própria produção, sua própria criação. Aí eu lembro aqui do Borges, Jorge Luiz Borges, que ele falou no prefácio de um dos livros dele, que ele diz o seguinte: tento interferir o menos possível na evolução da obra. Não quero que ela seja torcida por minhas opiniões, que são o que nós temos de mais frívolo. Ninguém sabe exatamente o que executa. Bem claro, né? O Kandinsky também diz o seguinte: eu não escolho a forma, ela é que me escolhe. E Manuel Bandeira diz: não faço poesia quando quero, e sim quando ela, a poesia, quer. Então fica bem claro isso, que a presença do indivíduo individual, consciente do artista, aquela tomada de posição consciente, cheia de intenções, cheia de pressupostos, isso vai por terra. Isso não é a postura que o artista tem que ter no processo. Quem age assim não vai construir nada. Na verdade, o que se tem que conscientizar é que a matriz da obra é a ação que engendra a obra, é o processo formador. Esse processo formador tem uma identidade própria e tem uma ação própria. Essa ação não pressupõe objetivos externos a ela. Ela guarda em si mesma a sua própria justificativa, os seus próprios pressupostos, a sua própria razão de ser. E essa ação criadora guarda uma relação, uma afinidade radical com a filosofia oriental, com a mística oriental. Nela existe também uma ausência do eu, a relação assim, de uma consciência sem centro. Eu vou citar um mestre chinês, Wu Shen, que ele morreu em 1354, quando ele diz assim: quando começo a pintar, estou em um estado de inconsciência. Esqueço de repente que estou com um pincel na mão. Então você observa o seguinte, que esse afastamento do ego, do eu, da consciência assim, natural da pessoa, do indivíduo, e uma outra consciência entra aí, uma consciência que não tem centro, que é criadora. É com ela que se trabalha. Então, nessas condições gerais, que é muito difícil compreender como se dá, qual é a motivação que o artista vai ter no ato de pintar? Né? O que ele vai querer fazer? Se você tem intenções com a arte, se você quer passar mensagens, por exemplo, você não está mais pintando, porque a pintura não serve para isso. Se você quer passar mensagem, você pode fazer um cartaz. Você vai ser um cartazista. Agora, pelo amor de Deus, não invada a área de um outro artista. O artista gráfico, ele tem a sua função, a sua especificidade, as suas peculiaridades, que não é o do pintor. Você pode ser um pintor e cartazista, artista gráfico também, e vice-versa. Mas, se você está fazendo um trabalho que é de pintura, não tenta lançar uma mensagem ali, porque está transformando ele num objeto de comunicação. A comunicação, repara, quando você vê um cartaz, eu entendo o cartaz, percebo o cartaz, o que o cartaz está colocando para mim. Então, o sentido daquele cartaz eu carrego comigo, mas eu não carrego comigo o sentido de um quadro. O sentido do quadro só acontece para mim no momento que eu estou contemplando o quadro. Da mesma forma, um sentido musical só acontece quando eu estou ouvindo a música. Se eu não estou ouvindo a música, eu não carrego. Eu posso até lembrar na minha memória, como esse cantarolar na minha cabeça, essa música. Mas só quando eu escuto os sons é que, na verdade, eu estou apreendendo esse sentido. É que ele se faz. Agora, qualquer ideia que é fruto de uma relação comunicativa entre a imagem comunicativa, que comunica uma ideia, essa ideia eu carrego comigo. Eu não preciso olhar de novo, às vezes, o objeto, porque a mensagem já foi passada. Né? Agora, a pergunta que existe é essa: qual é a motivação que você pode ter? Essa é uma pergunta que cada um tem que responder individualmente, porque ela implica numa relação subjetiva de cada um. Tá? E aí a empatia é fundamental. E é nesse momento em que você, como artista, é que a tua individualidade entra. É só nesse momento. É quando as tuas motivações, a tua empatia, as tuas identidades, elas acontecem aí. Mas ela nunca acontece com uma intenção final, de chegar a um sentido final.
Agora, uma coisa que eu queria fechar, eu vou fazer um outro vídeo falando de motivação, baseado no James Ensor, ele pintou norueguês, e para vocês podem dar uma olhada depois, que eu vou fazer depois desse aqui. E eu vou falar da motivação. Agora, uma coisa que eu tenho que deixar claro, isso é uma coisa que devia ser colocada em tudo quanto é escola de arte, como assim, no frontão da escola, vamos dizer assim, dizer o seguinte, que a ação criadora é uma ação sem motivo e ela tem a sua própria inteligência. Ou seja, existe uma inteligência do fazer. Então, quando você tem intenções, essa inteligência do fazer, da produção, não acontece. Você anula ela, você impede que ela aconteça. Então, quanto mais você ficar ausente, e vamos entender bem que esse ausente é um ausente com motivação, vou explicar depois, aí você pode eventualmente produzir alguma coisa de bom. Agora, essa inteligência do fazer, ela tem que ser possibilitada de acontecer no ato de produzir a forma.